Bom dia a todos, aqui é o Bruno. Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a recepção que essa série nova, tá tendo aqui no canal. Tem muita pessoa chegando e se inscrevendo, então, verdadeiramente, muito obrigado. Eu venho publicado desde o começo de fevereiro, sobre uma gama bem ampla de assuntos, gêneros e artistas, mas o foco, nesse canal é realmente hip hop, que é o que eu mais amo. E nessa fase agora eu tô falando sobre SoundCloud e trap, não vai ser só isso que eu vou falar no canal, futuramente eu quero realmente abranger novas vertentes que existem do rap contemporâneo e também voltar um pouco para o passado, porque é importante, explicar e contextualizar essa cultura como um todo e não apenas como uma parte. E o artista que eu quero falar hoje, ele entende exatamente isso, ele nunca se portou como um rapper propriamente, desde o começo, o início da sua carreira, ali em 2014, 2015, ele queria ser representado como um rockstar, e é o que ele e a dupla dele, nesse 2015, 2016, o Playboi Carti, eles vão realmente demarcar na cena. Eles são os novos rockstars, dessa geração. Eles são, além de rappers e trappers, eles querem realmente influenciar e influenciaram, uma geração inteira hoje, que faz o rage, que faz o plug e faz também o cloud rap, que está muito forte. Tô falando aqui de Lil Uzi Vert, um rapper lá da Filadélfia, que fez a carreira dele em Atlanta, desde o começo dele. Tem uma música de 2012 que ele tá numa vertente meio futurística e swag. Que é um gênero lá de Atlanta do final dos anos 2000, começo dos anos 2010, que o próprio Young Thug fez parte, colaborando com o Rich Kids. Vou colocar um trecho aqui. Mas o Uzi, ele realmente tem a quebra dele na mixtape The Real Uzi Vert de 2014, que foi hosteada pelo DJ Drama, que é uma lenda. Ele fez uma colaboração no álbum com o Tyler, The Creator, de 2022. E o Don Cannon, que vai descobrir o Uzi, ele estava escutando a rádio um dia lá em Atlanta, escutou a voz do Uzi e quis já contratar ele para a gravadora Generation Now, que é a que ele tem com o DJ Drama, assinada com a Atlantic Records, e eles fazem exatamente isso. O Don Cannon, para quem não conhece, era um produtor que já tinha trabalhado com o Jeezy, uma das maiores figuras do trap lá de Atlanta dos anos 2000. Tinha trabalhado também com o Pusha T numa das melhores músicas dele, o Numbers on the Board. É um cara realmente que era respeitado já na cena, e ele toma esse moleque, que ainda tinha menos de 18 anos de idade, para realmente ser um pupilo ali, ensinar ele um pouco, direcionar artisticamente. Mas o Uzi, ele tem muito impacto, ele tem uma voz desde cedo. Ele, como eu falei, ele queria marcar ali a sua posição como uma figura, como um personagem, como alguém que realmente tem que ser respeitado, tal como o Young Thug na moda, no estilo dele, na estética. Ele realmente queria quebrar e quebrou, vários padrões. Nunca teve medo de superar qualquer limitação ou preconceito que fosse jogado contra ele. E se tem uma coisa que foi feita contra o Lil Uzi na carreira dele, é exatamente isso: é xingar a maneira como ele rima, é falar que ele era um mumble rapper, é dizer que ele não era um rapper de verdade, que ele não tinha que ser levado a sério. Mas ele conseguiu, ele nunca ligou para essas críticas. A carreira do Uzi já tem, ele já tem uma discografia realmente respeitável. Então eu vou começar a falar um pouco dos primeiros álbuns dele, que para mim são pontos altos na carreira, principalmente Love is Rage 2, o álbum que ele lançou em 2017. Mas antes disso, tem umas mixtapes que eu quero mostrar, algumas músicas e colaborações, porque o Uzi, além da carreira de artista dele solo, ele foi um cara que mudou a cena por fazer colaborações como Bad and Bougie com Migos, como Woke Up Like This com Playboi Carti, como Chuta também com Playboi Carti, e também no freestyle, que ele fez no Cypher da XXL Magazine ali em 2017, que transformou a cultura.
né? Então, bora pro vídeo e é isso. Yeah, all these niggas stealing my style. Can I get my flow back? Yeah. Para entender o estilo do Lil Uzi Vert, eu acho que tem que pegar, né, a influência que o Futuristic Swag teve no início da carreira dele. Ele vai utilizar a voz dele tal qual o Young Thug, de uma maneira bem melódica, né? Ele preenche a batida, indo de cima para baixo com a voz dele. O próprio nome, né, Lil Uzi Vert, é relacionado ao fato de que ele rimava muito rápido, que ele tinha um estilo mais agressivo, ao mesmo tempo que ele utilizava batidas que eram bem animadas, né, bem para cima. Então, nessa primeira mixtape aqui, o Real Uzi, ele já demonstra isso. Vou colocar um trecho de uma música para exemplificar o fato. O uso do autotune vai ser uma constante na carreira do Lil Uzi. O que diferencia, né, as fases dele realmente são as escolhas das batidas. Nessa fase aqui, ele estava usando mais batidas de trap, né, relacionadas ao drill lá de Chicago, com influência, por exemplo, no Chief Keef, mas também dá para escutar, né, um pouco o som que o Young Thug estava fazendo no mesmo tempo, né, o som que o Rich Homie Quan também fazia. E na música I'm Sorry, The Real Uzi é onde se inicia realmente essa fase melódica dele. Vou colocar aqui para vocês. Indo para a mixtape dele de 2015, Love is Rage, que já tem músicas aqui que marcaram a carreira dele, como 7 AM, como Top. Mas antes de falar delas, eu queria falar da segunda música da mixtape, que é Banned from TV, que contém um sample, né, da música do Nori, do álbum dele de 1998, que tem o mesmo título, né, Banned from TV, para demonstrar também que o Lil Uzi ele não só escutava trap nem rap dos anos 2000, né, essa música é dos anos 90, então vou colocar um pouco para vocês a comparação entre as duas. É uma versão modernizada da música do Nori, com baterias que são do drill lá de Chicago, uma instrumentação mais épica, mais aberta, mais hypada. E indo para as outras músicas do álbum, queria falar de 7 AM aqui, que é um flow que o Lil Uzi reutilizaria ao longo da carreira dele, né? Esse flow cantado, um pouco mais para baixo, parece que ele acabou de acordar, e o que também é refletido na letra da música, né? Outra música que eu quero falar do álbum aqui é Top, que poderia muito bem ser uma música que o Playboi Carti faria no mesmo período, né? A estruturação dela é parecida, o flow e o refrão são duas coisas que eles estavam fazendo em conjunto naquela fase, e é uma música muito boa, né? Vou tocar um pouco aqui para vocês. First I drop my top, then I swear my cold, counting all these bands, who the fuck are you, why you are so cold. Falando um pouco sobre os produtores do álbum, tem a colaboração do Don Cannon, Charlie Hitch, do TM88, Sony Digital e também do Molly Rock, seriam colaboradores ao longo da carreira do Lil Uzi. Tem feature do Young Thug na música Lamborghini Dreams e do Wiz Khalifa na música Queso. Vou tocar um pouco da feature com Young Thug porque eu acho, né, que é importante, né, refletir sobre a influência que ambos tiveram na cena inteira, né, do trap melódico, na meados da década lá de 2010. Próximo mixtape que eu quero falar aqui é Lil Uzi Against the World, que foi o que levou ele ao mainstream do rap, com singles como Money Longer, Peace and Kills e You Was Right.
né? You Was Right tem a produção do Metro Boomin, que seria, né, uma ótima adição ao time já, né, extraordinário de produtores que trabalhavam com ele. E na música Money Longer, né, eu acho que tem uma das batidas mais memoráveis também da carreira dele. É uma sequenciação melódica bem simples, né, que também segue o flow do Uzi, mas é agressiva, né? O 808 aqui ele tá distorcido, ele bate na cabeça de qualquer um que escuta. Vou tocar essa música primeiro. Never thought that it'd be days I could kick my feet up. Never thought that she would need me that much if I leave her. It do not matter. Turn to a savage, pocket got fatter. She call me daddy. Smoking that gas, got all that Zany, she on a powder. Nowadays I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder. Indo direto pra próxima, quero mostrar You Was Right. Yeah. Look at my bitch like we rich, say we ain't got no. Mine said best. Counting all that money, told that nigga just to bet that. I know that you ain't got it, boy. Why you ain't just say that? They see I got that money, now it's bitch, like I said that. I don't. É uma das mixtapes mais coesas do Lil Uzi, são 9 músicas, 33 minutos, o que facilita, né, que cada música seja mais fluida, que o álbum inteiro seja mais digerível também. Os álbuns que ele está fazendo geralmente tem 20, 25 músicas, mais de 1 hora de duração, o que no trap, né, não é algo que facilita, né, o ouvinte de escutar e gostar de tudo, até porque são batidas mais psicodélicas, repetitivas. Qualidade lírica geralmente não é um ponto muito forte, mas ao mesmo tempo, né, vocês querem escutar algo que lembra 2016, que marcou época em que tudo era mais feliz, escutem Lil Uzi Against the World. E indo agora para o Love Is Rage 2, que é um dos meus álbuns favoritos dessa época inteira, eu diria que é um clássico, né? Vocês estão escutando ao longo do vídeo a batida de Neon Guts, que Pharrell Williams produziu, mas aqui tem músicas como The Way Life Goes. That's true, that's right. She sippin' more wet and yeah, I swear it get her wetter. My Louboutins news on my bottoms, they is redder. No, I'm not on ride, but I'm all up on my cheddar. Just talked to your homie, she said we should be together. Gave me brain was so insane that I made her my header. Sauce It Up. Oh, sauce it down, sauce it up. You too much, you too much. Ain't enough, ain't enough. Where you from? Throw it out. Going nuts, yeah, going down. Oh, sauce it down. Tem também a música que é a mais famosa do Lil Uzi, certificada diamante, XO To Your Life. Essa daqui realmente é outro nível, produção do TM88 com um sample de uma porta do Minecraft. Isso daqui marcou a época, né? Aquele clipe dele no YouTube que era um visualizer com o fundo roxo ele no carro, né? Isso aqui transformou a maneira como a cultura via o hip hop. Muitas pessoas ficaram assustadas na primeira vez que escutaram, mas ao mesmo tempo, né, ele nunca se importou muito com isso. Então, esse foi o vídeo, eu vou tocar XO To Your Life para acabar. Muito obrigado e até a próxima. From overseas, got them racks and they all see notes. You is not a Cheeto. Looking at your style.